Eu quero falar com vocês a respeito de algo muito importante, que é a nossa fala, que é a nossa conduta, que é a nossa caminhada. A experiência, ela é notória na vida de todos aqueles que nascem. Todos aqueles que nascem, eles vão ter a experiência. A experiência são os processos. A experiência, ela gera o amadurecimento. A experiência gera o crescimento. Diante das experiências, nós temos uma oportunidade de sermos gratos ou de sermos reclamões, murmuradores. Aqui nós vemos um grande exemplo de uma experiência manifestada para um povo, e no momento da adversidade, eles colocam tudo o que está no seu coração, e a manifestação daquilo que está no seu coração são as murmurações, são as reclamações da vida. Eu acredito que eles criaram um mau hábito de reclamar. E isso não é muito difícil de nós vivermos, porque na nossa caminhada, sempre nós vamos ter pontos para ficarmos indignados. Nós ficamos indignados com pessoas, nós ficamos indignados com governos, nós ficamos indignados com o recebimento, nós somos indignados pelos tratamentos. E isso tem uma oportunidade daquilo que eu vou manifestar diante das minhas indagações. E geralmente gera-se uma falta de controle. E a falta de controle geralmente chama-se a manifestação da reclamação. E a reclamação é algo que pega e vai sendo envolvido dentro do ser humano, que ele, sem perceber, ele reclama de tudo. Ele reclama e cria um mau hábito. Ele reclama da comida, ele reclama da bebida, ele reclama da roupa, ele reclama da família, ele reclama do carro, ele reclama do trabalho, ele reclama da igreja, ele reclama do pastor, ele reclama dos filhos, e ele vai reclamando, ele cria um mau hábito. E tudo aquilo que acontece na vida dele, ele leva como um dissabor por causa da reclamação. Só que isso pega. Por que pega? Se você começar a andar com uma pessoa que só reclama, pode ter certeza que daqui a pouco todos que estão junto de você vai estar reclamando. Hoje já não tem mais a fila no banco. Hoje não tem. Hoje os caixas são eletrônicos. Eu pergunto para vocês, são rápidos. Ninguém pega mais aquela fila que pegava antes. Lembra que a gente pegava uma fila tão grande num banco? E geralmente essa fila, ela ficava 1 hora para ser atendido. Alguém lembra? 2 horas para ser atendido, 3 horas. Via a murmuração que gerava naquela fila? E um ia passando para quem? Para o outro. Daqui a pouco estava todo mundo revoltado. Hoje nós temos o caixa eletrônico. Eu pergunto para vocês, você já chegou no caixa eletrônico e viu alguém reclamando? Continua reclamando. Esses dias, eu vi uma pessoa que na hora que ele ia usar o caixa eletrônico, falou assim, está em manutenção. Rapaz, pensa num homem bravo. E ele queria me convidar também para entrar nessa conversa. Está vendo quando a gente precisa? Aí começou a falar, mandou todo mundo embora, agora manda a gente para essa porcaria aqui. E eu só olhando. Eu falei assim, como o ser humano, hoje, ele é insatisfeito por tudo. Ele vai reclamando, ele cria um mau hábito. Esse povo, eles ficaram 430 anos, apanhando, sofrendo. Teve o período de José, que foi um período curto, mas depois que esqueceu de José, só foi, sofrimento.
E eles criaram um mau hábito de reclamar de tudo, do sofrimento. Agora, olha que coisa interessante. Deus fala que vai mandar o libertador. Deus envia o libertador, sim ou não? Chega Moisés. Eu pergunto para vocês, eles reclamaram de Moisés? Sim ou não? A bênção estava na frente deles, e eles estavam tão mal acostumados, que aí vem uma insatisfação de murmuração. E olha que deu trabalho para Moisés convencê-los que Deus estaria tirando eles daquele governo e da opressão de Faraó. Deu trabalho isso. E Deus começa a intervir, Deus começa a agir, Deus começa a se mover, e vem as maravilhas das pragas, e eles saem, vem a morte dos primogênitos, e eles saem. E a Bíblia fala que quando eles saem, eles dão de frente com o mar vermelho. Atrás Faraó e do lado as montanhas. E aí você vai ver que logo depois da grande libertação, ante o mar, eles começam a murmurar. Eles reclamam. Eles falam mal. Eles não ficam satisfeitos. Depois que eles passam, a Bíblia fala que até cantar eles cantam. Só o Senhor é Deus. Quando eles caminham um pouquinho e chega em Mara, e as águas eram amargas, aí eles manifestam novamente as suas insatisfações. E o que nós lemos aqui, começaram a reclamar, porque a água era amarga, começa a reclamar por causa de comida, reclama, e reclama, e reclama, e vai reclamando, e assim a trajetória de um povo insatisfeito. Eu falo para vocês, que não é nada diferente do que a nossa trajetória. Deus, Ele nos tirou do açoite do inimigo. O povo de Israel estava sendo aprisionados e oprimido por Faraó. Faraó simboliza o diabo. Nós simbolizamos aquele povo de Israel que estávamos sendo maltratados, perseguidos, e Jesus veio para nos tirar da mão de Faraó, do diabo, e nos dar liberdade. E muitas vezes nós não entendemos tal liberdade, porque nós trazemos todas aquelas circunstâncias do mundo, do nosso passado, as coisas ruins que nos aconteceram, e mesmo hoje sendo libertos, nós não nos tornamos livres disso. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que na nossa caminhada nós vamos encontrar Mara. Na nossa caminhada nós vamos encontrar Mara. E Mara simboliza águas amargas. Andar com Jesus nem sempre são momentos favoráveis. Tem momentos amargos, momento de solidão, momento de tristeza, de angústias. Mas uma coisa eu quero garantir para você: Deus permite tudo isso na nossa vida para a manifestação do nosso coração. Como é que está o nosso coração? Se nós realmente confiamos ou não confiamos nele. E geralmente, quando as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos que viesse a acontecer, manifesta um espírito de murmuração. Repita comigo: murmuração. Fala assim, ó: murmuradores há em todo lugar. Lembra que eu falei? No banco vai ter um murmurador, num restaurante vai ter um murmurador, na família vai ter murmurador, no avião tem murmurador, no ônibus vai ter murmurador, na igreja fala, vai ter também murmurador. Todo lugar vai ter murmurador. E os murmuradores, repita comigo, eles não respeitam ninguém. Fala assim: não respeita ninguém, murmurador. Olha,
quem estava do lado deles? Moisés. Eles deveriam fazer o quê? Eles respeitaram? Nem um pingo. Murmurador não respeita ninguém. Ele vai falando o que vai vindo na cabeça. E ele vai, outra coisa do murmurador, ele gosta de procurar pessoas que concordem com ele. Aí ele se fortifica, são 2. Daqui a pouco são 3 murmurador. Então, murmurador tem em todos os lugares. E eles gostam de fazer aliança. Toma muito cuidado.